tudo começou perfeito. Um jardim sem morte, um homem sem culpa, uma criação em total harmonia com o Criador. Mas um único ato mudaria para sempre o destino da humanidade. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de beleza absoluta, onde a vida fluía em perfeita ordem, um santuário de paz e comunhão. Ali, Adão e Eva caminhavam sem medo, sem vergonha, sem dor. Eles conheciam Deus de uma forma íntima e pessoal, e eram conhecidos por Ele. A sua existência era pura, simples e cheia de alegria. No centro daquele paraíso, duas árvores se destacavam entre todas as outras. A árvore da vida, cujos frutos garantiam a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma delas representava a vida eterna que lhes era oferecida. A outra, um limite, um ponto de escolha. Deus deu ao homem uma única ordem, um mandamento claro e direto: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A consequência era igualmente clara, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era uma regra arbitrária, imposta para limitar a liberdade. Pelo contrário, era um teste de confiança, um convite para depender da sabedoria do Criador. Era uma escolha entre obedecer e confiar na bondade de Deus, ou decidir por si mesmo o que é o bem e o mal, assumindo um papel que não lhes pertencia. Mas no jardim havia outra voz, uma presença sutil e enganadora. A serpente era astuta, a mais sagaz de todas as criaturas. Ela não negou abertamente a existência de Deus. Ela não o confrontou diretamente. Em vez disso, ela distorceu suas palavras, plantando a semente da incerteza. Foi isso mesmo que Deus disse, que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A dúvida foi plantada. A pergunta maliciosa fez Eva questionar a bondade e a clareza de Deus. E a confiança começou a ruir. A serpente então avança, negando a consequência e prometendo poder. Vocês não morrerão. Deus sabe que, no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação não foi apenas o fruto, foi a promessa de autonomia, o desejo de ser o próprio Deus. Eva olhou para o fruto. Era bonito aos olhos, atraente, parecia bom para comer e, acima de tudo, desejável para dar entendimento, para alcançar aquela sabedoria prometida. A mentira da serpente ecoava em sua mente, superando a verdade de Deus. E então ela tomou uma decisão. Ela estendeu a mão, pegou o fruto e comeu. E depois, num ato que selou o destino compartilhado, ela deu a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele momento de desobediência consciente, algo se quebrou. A harmonia perfeita do universo foi rasgada. O silêncio que se seguiu foi o som de um mundo caindo. Os olhos de ambos se abriram, mas não como esperavam. A sabedoria que ganharam não foi de poder, mas de perda. Eles perceberam que estavam nus, e pela primeira vez em suas vidas sentiram vergonha. A inocência se foi, substituída pela culpa e pelo constrangimento. O pecado trouxe medo, trouxe separação. Separou o homem da mulher, o homem de si mesmo, e, o mais trágico de tudo, separou a humanidade de Deus. O pecado trouxe morte, não apenas física, mas espiritual. Quando Deus caminhou pelo jardim na viração do dia, como costumava fazer, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. A presença que antes era fonte de alegria, agora era motivo de pavor. A voz de Deus ecoou: "Onde estás?" Não era uma pergunta de localização, pois Deus sabia exatamente onde eles estavam. Era um chamado ao coração, um convite ao arrependimento. Deus declarou as consequências do ato deles: dor, sofrimento, trabalho árduo.
e, finalmente, a morte física. A terra, antes um paraíso, agora produziria espinhos e abrolhos. O homem foi expulso do Éden, com querubins e uma espada flamejante, guardando o caminho de volta, separado da árvore da vida. A comunhão direta e sem barreiras estava perdida. Mas mesmo no meio do julgamento, Deus plantou uma semente de esperança. Uma promessa foi feita. Um descendente da mulher viria, alguém que esmagaria a cabeça da serpente, o autor do engano. Mesmo no momento da maior tragédia da humanidade, a história da redenção havia começado. A queda não foi apenas a história de Adão e Eva, é a nossa história. É a história de todos nós. Reflete a nossa própria tendência de desconfiar de Deus, de querer definir o nosso próprio padrão de certo e errado. Todos escolhemos em algum momento o nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus. Buscamos nossa própria sabedoria, nossas próprias soluções e acabamos nos sentindo nus, com medo e escondidos. Mas o mesmo Deus que chamou Adão no jardim continua chamando hoje. Sua pergunta, onde estás? Ecoa através dos séculos, nos convidando a sair do esconderijo e a voltar para Ele. Porque a queda, por mais trágica que seja, não é o fim da história. É apenas o começo de uma história muito maior. No próximo episódio, o caminho da redenção.